Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aqui é a professora Juscelia, do quinto ano. E aí, vamos aprender mais hoje? Estamos na nossa aula de número 16, então já providencia aí, pessoal, o seu material para realizarmos as atividades. Lembrando que as atividades do Aprender Mais estão neste livro, que é o nosso livro EMAI Ler e Escrever, e estão aqui na primeira parte do livro, na cor laranja, onde temos as atividades de matemática, certo, pessoal? Estamos trabalhando na sequência didática 11 e vamos realizar hoje as atividades 11.2 e 11.3, que estão nas páginas 67 e 68 do seu livro EMAI, certo? Bom, nossos amigos aqui vão relembrar um pouquinho sobre o que nós estamos estudando. Nossa sequência didática, ela fala sobre poliedros. Vocês se lembram o que quer dizer a palavra poliedro? Poliedro é uma palavra que vem do latim, que é formada por duas palavras, a palavra poli e a palavra edro. Poli quer dizer muitos e edro quer dizer face. Então, poliedros são sólidos geométricos que têm muitas faces, certo? Os poliedros são figuras tridimensionais, como nós vimos na aula de ontem, que tem três dimensões: comprimento, largura e profundidade, que são formadas pela união de polígonos regulares. Vocês se lembram que nós falamos ontem que os polígonos eles são unidos, colocados um ao lado do outro para compor o poliedro, certo? A união desses polígonos forma elementos que compõem o poliedro, que são eles: vértices, arestas e faces, ok? Então, como nós já vimos, né? Então, o poliedro ele é formado por vários o quê? Vários polígonos, né? Então, eles estão unidos, olha só, um ao lado do outro, e depois é colocado duas bases para compor uma figura tridimensional, que tem três dimensões: largura, altura e profundidade, certo? Continuando. Nós vimos que os poliedros eles são divididos em três grupos, e nós estamos estudando nessa sequência dois grupos principais, que é o grupo das pirâmides e o grupo dos prismas, certo? Então, olha só, aqui no grupo das pirâmides, o que são pirâmides? São sólidos que têm apenas uma base e as suas laterais são sempre triangulares. E o que são prismas? São sólidos que são formados por duas bases e do lado, olha só, eles têm faces laterais retangulares, são formados, ó, sempre do seu lado é formado por retângulos, ok? E aí nós vimos na sequência 11 que um poliedro nós podemos identificar esses três elementos importantes, que são as faces, os vértices e as arestas, como está aqui na ilustração. Então, aqui na aresta eu tenho o quê? Está apontando para cada uma dessas linhas aqui. São os segmentos de reta. Aqui, onde eu tenho, olha só, essa flechinha apontando para a palavra vértice, vértice seria o quê? Cada uma das pontas, ou seja, o encontro desses segmentos de reta. Então, essa pontinha aqui é uma vértice. E aqui, depois nós temos a terceira plaquinha, que está indicando as faces, que são o quê? Cada um ó, dos lados do meu poliedro, certo? Relembrando, eu tenho a figura do cubo, né? Que ele também faz parte dos poliedros, como nós já dissemos na aula anterior. O grupo dos poliedros é composto por três grupos: cubo, prismas e pirâmides. No caso do cubo, ele só tem, olha só, um formato, diferente das pirâmides e prismas, que têm formatos diferentes na sua base, certo? Então, aqui, está apontando, ó, na face, está apontando para cada um dos
lados. Então, faces são as superfícies planas que constituem o sólido. Olha só. As arestas, como nós já dissemos, são os segmentos de reta, ou seja, ó, cada uma dessas linhas que ligam os lados dos polígonos, dos poliedros, ó. E as vértices são os pontinhos de encontro entre essas linhas, ó. Uma linha, outra linha se encontrou aqui, formou uma vértice, que é o ponto de encontro das arestas, ou seja, as pontinhas que nós temos, ó, em cada um dos poliedros, certo? Na atividade de hoje, que é a atividade 11.2, nós vamos trabalhar com pirâmides. Então, separem aí a sua pirâmide de base triangular. Para identificar o tipo de pirâmide, é só observar a base. Aí você vai separar a sua pirâmide de base quadrada. Você vai separar a sua pirâmide de base pentagonal, 5 lados. Ó. E você também vai separar a sua pirâmide de base hexagonal, 6 lados, ok? Vamos lá? Complete o quadro com o número de vértices, faces e arestas. Então, o V para vértices, o F para faces e o A para arestas de cada uma das pirâmides indicadas e responda as questões. Então, primeiramente, a gente vai preencher, olha só, essa coluna aqui, que é a coluna das vértices. Vocês se lembram que são vértices mesmos? São cada uma das, ó, pontas, né? Que é o ponto de encontro, certo? Em uma pirâmide, olha, tem uma dica bem legal para vocês. O número de vértices é uma unidade a mais que o número de vértices da base. Como assim, professora? Pirâmide de base triangular. Olha só, quantas vértices eu tenho aqui? 1, 2, 3, ok? E essa pirâmide inteira, ela vai ter 1, 2, 3, da base, mais uma aqui em cima, formando 4 vértices, certo? E assim, nós vamos fazendo as demais, ó. Pirâmide de base quadrada, contando. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos contar um por um. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Faces, vamos contar quantas faces nós temos aqui? Olha só, 1, 2, 3 faces. Mais uma aqui embaixo, 4 faces. Tem que contar a base, tá? E aqui nós temos as arestas, que são as linhas que nós temos aqui ao lado, ó. 1, 2, 3. Mais aqui embaixo, 4, 5, 6. Certo? É por isso que a professora disse que é muito importante vocês terem, ó, cada um dos poliedros aí montadinhos para que você possa contar. Então, você vai fazer a mesma coisa com a pirâmide de base quadrada. Você vai contar as vértices, vai contar as faces e vai contar as arestas, certo? Que são cada uma das linhas e completar aí na sua tabela. Depois você vai pegar a sua pirâmide de base pentagonal, vai fazer a mesma coisa, e você vai pegar a sua pirâmide de base hexagonal e vai fazer a mesma coisa e completar essa tabela aí, certo, pessoal? Então, olha só, aqui na minha pirâmide de base quadrada, ó, já tenho até aí a resposta para vocês, das vértices, são as pontinhas. Contando a base, ó, 1, 2, 3, 4, mais uma, 5. As faces, 1, 2, 3, 4, mais a base, 5. E as arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas, ok? E aí vocês vão continuar na base, pirâmide de base pentagonal e na pirâmide de base hexagonal. Aqui nós já completamos todas as informações. E aí nós temos uma perguntinha aqui na letra A.
há pirâmides que têm o mesmo número de vértices, faces e arestas, pessoal. Observando aqui, olha só. As pirâmides, elas têm igualzinho sempre o quê? O número de vértices e o número de faces. Mas o número de arestas sempre é igual? Não. Então, aqui a gente já fez uma descoberta importante, que nas pirâmides, sempre o número de vértices e faces vai ser sempre o mesmo, certo, pessoal? E, observando aqui, todas as pirâmides têm a quantidade igualzinha? Sim ou não? Não, não tem igualzinha, tá? Então, aqui nós temos, ó, como a professora já tinha explicado, o número de vértices, o número de faces e o número de arestas, ok? Então, aqui nós estamos observando o número de vértices e o número de faces, que nas pirâmides será sempre igual, ok? E o número de arestas, não, ele é diferente. Então, vamos continuar aqui? Então, vocês vão responder aqui a questão e depois nós vamos responder a questão que está na letra B, ok? Aqui na questão B. Que relação pode ser identificada entre o número de vértices e o número de faces de cada uma das pirâmides? Então, nós observamos que nas pirâmides os números de vértices e faces são sempre os mesmos, certo? Mas tem algo que vai nos ajudar a entender melhor essa afirmação. Olha só. A base da nossa pirâmide pode ser qualquer uma delas, ó, essa daqui de base quadrada, essa de base pentagonal, para a gente descobrir um número. Olha só, para a gente descobrir o número de faces, né? E o número de vértices, a gente pode observar, sabe o quê? A nossa base. Olhando aqui para essa base, que é um hexágono, ó, da pirâmide de base hexagonal. Vamos contar quantos lados nós temos aqui nessa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, 6 lados. Isso significa que a minha pirâmide ela vai ter quantas faces, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, mais um aqui embaixo que vai ser que é a base. Então, nós temos 7 faces, olha só. Vamos ver como que a gente pode responder essa questão. Que nas pirâmides, a forma da base é o que determina quantas faces e vértices nós teremos, olha só, na pirâmide. E que o número de vértices e faces sempre será o mesmo, mas isso é somente nas pirâmides, certo? Vamos ver a questão de número 2. Você pode dizer quantas vértices, quantas faces e arestas possui uma pirâmide de base octagonal sem desenhá-la? Ó, seguindo a regrinha que a professora acabou de explicar. Então, esta aqui é a base, ó, a base de forma hectagonal. Vamos contar aqui, octagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então, como nós vamos determinar quantas faces, vértices e arestas tem aqui nesta pirâmide? Então, olha só. Fiz o desenho aí para mostrar para vocês e eu coloquei as letras também, ó, para facilitar a nossa compreensão. Então, quantas faces vai ter essa pirâmide, pessoal? Ela tem, ó, quantos lados tem a base que nós já contamos? Octagonal, 8, mais a base, 9. Quantas vértices ela vai ter, pessoal? Que são as pontinhas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vértices. E quantas arestas que ela vai ter, pessoal? É só eu contar as linhas. Eu vi aqui que ela tem, olha só, 9, aliás, 8, né? Tem 8 linhas aqui, mais 8 da base. Quanto vai dar? Vamos ver aqui como vai ficar essa resposta? Sua base será um polígono de 8 lados.
E a pirâmide terá 9 faces, então o polígono, porque a gente tem essa base aqui, que tem 8 lados, ela terá 9 faces, como nós já contamos, ela terá 9 vértices, que é o encontro, né? Cada pontinha da sua pirâmide, e ela terá 16 arestas, certo, pessoal? 16 linhas que compõem essa pirâmide. E aqui a professora trouxe, ó, a pirâmide octagonal montada para vocês terem uma ideia melhor de como ela fica, tá? Então, aqui nós vimos as arestas, ó, é só você contar, você conta todas essas e depois conta todas as que estão na base, ok? Próxima questão. Emerson desenhou uma pirâmide com 11 vértices. Você pode dizer quantas faces e arestas tem sem desenhá-la? Lembrando que as vértices são o quê? Cada uma das pontinhas, não é isso? Então, se ela tem 11 vértices, significa que ela tem 11 pontas. Então, ela vai ter 10 pontas aqui na sua base e uma ponta aqui em cima. Lembra que nós já falamos sobre isso? Então, como a pirâmide tem 11 vértices, ela terá 11 faces, ou seja, 11 lados. Por quê? F mais V igual a menos 2. Então, o que será que quer dizer isso? Faces 11 mais vértices, que é 11, deu 22, certo? O número de arestas, que são cada uma das linhas, sempre vai ser o resultado de faces mais vértices menos 2. Então, 11 faces mais 11 vértices igual a 22. Menos 2 igual a 20 arestas, ok? Então, essa é a resposta da questão número 3. Agora, nós vamos para a próxima página, página 68, ó. Então, aqui é uma pirâmide, ó, com 11 vértices. Então, vai ser uma pirâmide de base decagonal, ok? Vocês podem pesquisar depois outras figuras. Na questão de número 11, agora nós não vamos usar apenas as pirâmides, a gente vai precisar também, olha só, utilizar os prismas. Então, minhas pirâmides estão aqui separadinhas. Pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal e pirâmide de base hexagonal. Agora vamos separar os prismas. Prisma de base triangular, prisma de base quadrada, prisma de base pentagonal e prisma de base hexagonal, ok? Nós vamos precisar dessas formas para completar essa tabela, ok? Então, como nós já vimos, o V de vértices, o F de faces, aí aqui tem a continha que nós vamos fazer, que é vértices mais faces, menos 2 para descobrir o número de arestas, ok? Como nós já fizemos na questão anterior. Começando pela nossa pirâmide de base triangular. Vértices. O que são vértices mesmo, pessoal? Cada pontinha, contando. 1, 2, 3, mais 1, 4. Lembrando que nas pirâmides o número de vértices e faces é igualzinho. Então, você já pode preencher aqui as faces, somente nas pirâmides, tá? Pirâmide de base quadrada, só contar na base. 1, 2, 3, 4, mais 1, 5. Pirâmide de base pentagonal. 1, 2, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 6. Pirâmide de base hexagonal, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 1, 7. Agora começou os prismas. Prisma de base triangular, que é esse aqui. Eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, mais aqui, 4, 5, 6. Esses são mais fáceis. Prisma de base quadrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prisma de base pentagonal.
1, 2, 3, 4, 5, mais 5 do outro lado. 6, 7, 8, 9, 10. E prisma de base hexagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Então, o que nós descobrimos aqui? Que nas pirâmides, o número de vértices e faces sempre será o número de lados da base mais 1. E nos prismas? Nos prismas, o número de vértices sempre será o número de lados vezes 2. É só eu contar. 1, 2, 3, 4. 4 mais 4, 8. Aqui no pentagonal são 5. 5 mais 5, 10. Aí eu nem preciso ficar contando. Eu gostaria que vocês anotassem aí no caderno de vocês esses dois enunciados que estão aqui, que a professora deixou em destaque, ok? Que são regras importantes sobre os poliedros. Então, nas pirâmides, o número de vértices e faces sempre será o número de lados da base mais 1, e nos prismas, o número de vértices sempre será o número de lados da base vezes 2, ok? Continuando. Agora que nós já preenchemos a primeira coluna, que é a coluna onde temos o número de vértices, agora nós vamos fazer o número de faces, começando pela pirâmide de base triangular. Quantas faces ela tem? Sempre começa por onde está o nome. 1, 2, 3, mais 1, 4. Base quadrada, mesma coisa. 1, 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Mas a gente já sabe, pessoal, que nas pirâmides é igual o número de vértices e faces. Então, eu posso somente copiar, eu não preciso contar. Mas e nos prismas? Como vai ser o cálculo desse número de faces? 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que tem duas bases? Então, é só eu contar os lados mais 2. Então, vamos lá. 5. No prisma de base quadrada, eu tenho 4 lados, certo? 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No prisma de base pentagonal, a mesma coisa. Eu contei todos os lados. Deu quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no prisma de base hexagonal, que é o que tem 6 lados, nós temos 6 lados mais 2, 7, 8 lados. Então, qual a regra que eu tenho aqui? Que nas pirâmides o número de vértices e faces sempre será o número de lados da base mais 1, que nós já tínhamos colocado. E nos prismas, o número de faces sempre será o número de lados. Então, conta quantos lados tem, mais 2 que estão aqui na base, certo? Copiem aí no caderno esses dois enunciados, essas duas regrinhas importantes sobre os poliedros, ok? Pode pausar o vídeo para vocês copiarem. Agora que vocês já copiaram e já preencheram aí, agora a gente vai fazer o quê? A descoberta do número de arestas. Lembrando que o número de arestas tem uma regrinha. É o número de faces, que nós temos aqui, mais o número de... Aliás, o número de vértices, mais o número de faces, menos 2. Então, aqui eu tenho 4 mais 4 menos 2. Quanto é 4 mais 4? 8. Menos 2, nós temos 6. Depois eu tenho 5 mais 5 menos 2. 5 mais 5, 10 menos 2, eu tenho 8. E aqui, 6 mais 6, eu tenho 12 menos 2, 10. Aqui nós temos 7 mais 7, 14 menos 2, 12. 6 mais 5, 11, menos 2, 9. 8 mais 6, 14, menos 2, 12. Depois eu tenho 10 mais 7, 17, menos 2, 15.
E, por último, 12 mais 8 menos 2. 12 mais 8, 20, menos 2, 18, ok? Completem aí a tabela de vocês. Lembrando de copiar, olha só, esta regrinha que eu vou deixar em destaque para vocês copiarem aí, ok? Pausa um minutinho o seu vídeo para vocês copiarem. E aí, pessoal, conseguiram copiar? Se vocês não conseguiram, volta um pouquinho o vídeo, para e copiem aí no seu livro, ok? Agora a gente vai continuar respondendo. Observe as duas últimas colunas. Que relação você encontra entre esses números das duas últimas colunas? O que a gente consegue descobrir? Que na penúltima coluna temos a soma do número de vértices e faces, né? Que é essa coluna aqui que nós vimos, olha só, que é na penúltima. Então, tem a soma do número de vértices e faces menos 2. É isso que nós vamos responder aqui. Que na penúltima coluna temos a soma do número de vértices e faces, e na última coluna temos o resultado dessa soma, menos 2. Copiem a resposta aí no seu livro, pessoal. Próxima questão. Como você pode expressar a relação entre a quantidade de vértices e faces, que é V mais F, e a quantidade de arestas, pessoal? Que nas pirâmides e prismas, o número de arestas sempre será a soma das vértices e faces menos 2, que olha só, que seria esta fórmula que a professora colocou aqui, certo? Toda vez que você vê em matemática símbolos, né, letras e números que estão organizados para que você descubra ou realize determinado cálculo, isso é uma fórmula matemática, certo? Então, aqui nós temos uma fórmula matemática. Copiem aí no livro EMAI de vocês, pessoal. Pode pausar o vídeo para copiar, ok? Agora, aqui na questão 4, olha só que poliedro diferente esse, ó. Se a gente observar, ele foi formado, ó, por duas pirâmides, uma embaixo e uma em cima. Olha que interessante. Essa figura aí que está no livro, quem será que sabe o nome desse poliedro super esquisito, hein? Como será que ele se chama? Ele se chama octaedro. Olha que interessante. Que relação é válida para o poliedro apresentado abaixo? Justifique sua resposta. Então, nós vimos, ó, que o octaedro ele foi formado por duas pirâmides, certo? Que para a gente descobrir o número de vértices, arestas e faces desse poliedro, o que nós precisamos fazer? Sim, qual vai ser a descoberta? Porque a soma do número de vértices e faces, subtraindo 2, resultou no número de arestas do poliedro. Como assim, professora? Vamos ver. Esse poliedro, ele tem 6 faces? Será que ele tem 6 faces? Será que ele tem 8? Aliás, 6 vértices, 8 faces, sim, porque ele é um octaedro, então ele vem do nome octa, que significa 8, então tem 8 faces, menos 2, que é a regrinha para descobrir o número de arestas, que dá 14. E 14 menos 2 é igual a 12. Então, o que a gente descobre desse poliedro? Nós descobrimos que o número de vértices é 6, o número de faces é 8 e que o número de arestas é 12, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Não se esqueçam de fazer as correções das atividades no seu livro EMAI, ok? E amanhã nós estaremos de volta para aprender um pouquinho mais, certo? Tchau, pessoal. Até amanhã.